Os protestos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu são praticamente diários em Israel. A população pressiona principalmente para uma solução com os reféns. E ao redor do mundo aumentam as críticas sobre a operação militar na faixa de Gaza. No saldo das críticas, há dúvida sobre o futuro político do premier. A guerra, que parece não ter fim, completou 6 meses no último domingo. Do lado palestino, mais de 30 mil pessoas morreram desde 7 de outubro. Do lado israelense, o país ainda lida com as feridas causadas pela morte de quase 1.200 e o sequestro de mais de 250 pessoas. Em comum, tanto palestinos quanto israelenses buscam o fim do conflito, sem saber quando um cessar-fogo vai sair do papel e se tornar realidade. As negociações parecem cada vez mais difíceis. Nesta semana, integrantes do grupo terrorista Hamas declararam que as negociações no Cairo, com participação do Egito, Catar e Estados Unidos, não estavam surtindo efeito. Horas depois, a facção teria alegado não conseguir identificar 40 reféns vivos em Gaza para dar início a um possível primeiro passo da trégua com Israel. Apesar da falta de acordo, as conversas continuam. A situação tem aumentado a pressão sobre o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que pode acabar deixando o cargo depois do fim da guerra. Internamente, a população e políticos locais pedem que o governo não meça esforços para trazer de volta os cidadãos mantidos em cativeiro. Externamente, a cobrança é para a entrada da ajuda humanitária no território palestino e que as operações militares poupem o máximo possível de civis, principalmente após a morte de funcionários de uma ONG no começo do mês. O atual governo também teve uma derrota diplomática, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, defendendo abertamente o reconhecimento de um Estado palestino e dizendo que a medida seria boa para a Europa. Netanyahu tem mantido o pulso firme e prometeu a entrada das tropas do país na cidade de Rafah, considerado o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. Segundo o governo em Tel Aviv, a operação abriria portas para a chamada vitória total no conflito. Para o especialista em segurança e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Kai Enu-Lehmann, o premier tem fortes motivações políticas para dar continuidade à guerra, mesmo com o Ocidente alertando para mais uma tragédia humanitária na cidade. A meu ver, ele tem um interesse pessoal, político muito grande em estender esse conflito militar, porque eu acho que ele deve saber que assim que a guerra terminar, quando terminar, ele vai perder o cargo, e ele não tem interesse em perder o cargo. Então, eu acho que tudo indica que ele quer fazer, que ele vai fazer. Agora, é militarmente viável fazer? Sim, se a nossa definição de viável ele consegue entrar em Rafah com o exército e lutar lá dentro, sim, isso é viável do ponto de vista militar. E apesar da guerra ter começado em Israel, os combates têm tomado outras proporções e gerado muitas preocupações. O governo do Irã prometeu retaliar o ataque israelense à embaixada do país na Síria, elevando o nível de alerta na região. A situação forçou os Estados Unidos a pedir que os diplomatas em Tel Aviv evitem deslocamentos entre as cidades, temendo uma reação iraniana. Já países como Índia, França e Rússia alertaram aos seus cidadãos contra viagens para Israel nas próximas semanas. Fontes diplomáticas afirmam que o Irã indicou à Casa Branca que gostaria de evitar uma escalada no confronto. Mas os sinais confusos e as constantes trocas de farpas podem fazer com que qualquer ação vire um grande entrevero. Para os analistas, apesar do futuro da faixa de Gaza e da Cisjordânia seguirem sendo incertos, a melhor saída neste momento é a do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Mas para que isso aconteça, concessões devem ser feitas.
em muitos aspectos, os dois têm que ceder até um certo ponto. Especulação minha, mas me parece que talvez a Hamas tenha um pouco mais de margem, porque a Hamas pode, e isso já vem acontecendo nos vários acordos que houve antes de troca de reféns, a Hamas tem mais cartas para jogar em muitos aspectos, no sentido de quantos prisioneiros palestinos você está disposto a libertar. E aí a Hamas tem uma certa margem, pode ser alguns centenas, pode ser 500, pode ser 1.000, tá? Israel, na verdade, tem, e certamente esse governo, levando em consideração a pressão que sofre, tem menos margem aqui, porque Israel precisa de todos os reféns de volta. Então, nesse caso, a margem de manobra para isso é muito estreita, porque vai abrir mão de vai ceder quanto para um resultado incerto, porque se a Hamas diz que nós não sabemos a localização de 40, de 50, de seja quanto for, aí Israel tem o que para vender para a opinião pública lá no país, né? No cenário repleto de dúvidas, Netanyahu briga pela sobrevivência política. Milhões de pessoas seguem na briga pela sobrevivência diária, e o caminho para a paz parece cada vez mais difícil de ser trilhado. Depois de um conflito de 6 meses, é claro que a guerra já ultrapassou os limites do território Israel-Palestina. Por isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Danilo Porfírio, que é estudioso tanto de relações internacionais como de direito, para nos ajudar a entender o imbróglio naquela região. Danilo, eu queria começar com essa imagem aqui. A informação apareceu na reportagem do nosso editor internacional, Fabrício Naitsky, em que o líder do Hamas, um deles, que mora no Catar, anunciou que perdeu 3 filhos e os netos, crianças, que estavam dentro desse carro, que foi alvo de um bombardeio de Israel. Não é um discurso apenas do Hamas. Essa informação foi corroborada, confirmada pelo lado israelense. Foi um alvo escolhido. Aconteceu em Gaza. Em meio a negociações de trégua que já acontecem há bastante tempo, nesses 6 meses, mas nunca avançaram. A gente tem mais um capítulo que evita aí a aproximação da paz, Danilo? Na verdade, a situação sobre o cessar-fogo, sempre, ao meu ver, sempre foi visto por mim de forma muito cética. Ok. Porque nós temos que lembrar que a justificativa da ação israelense é o resgate dos reféns. Perfeito. Se, primeiramente, o Hamas, que é o responsável por essa ação, condiciona a entrega, né, de, vamos dizer, de reféns em função a prisioneiros palestinos, isso é uma situação que, vamos dizer, coloca o Hamas numa situação de paridade, coisa que Israel não quer. Perfeito. E, para finalizar, essa incerteza quanto à vida desses reféns. Então, aqui o objetivo por parte de Israel é continuar e, se possível, aniquilar as forças do Hamas naquela região. Não que eu queira fazer uma associação direta, mas diante do cenário é impossível dissociá-las. O Hamas com o Irã. E ainda mais porque, não na última semana, mas na última quinzena, nós tivemos um ataque israelense contra uma parte da embaixada iraniana na Síria. E com a promessa do Irã se dando o direito de uma retaliação. Quer dizer, a gente tem um escalonamento da guerra, obviamente. Né? Claro que há um processo de regionalização que não é de agora. Já vimos a situação dos Houthis. Isso, né? exatamente. Vimos a situação do Hezbollah. Então, nós estamos falando do Iêmen e do Líbano. E agora, com essa ação israelense na Síria, no consulado sediado em Damasco, nós temos o quê? Uma questão aqui onde declara-se a ação de Israel contra o principal fomentador dessa guerra, que é o Irã. O que eu devo dizer a você é que nós temos que olhar para o passado para entender o que vai acontecer. Na minha opinião também, intensificação das ações do Hezbollah na fronteira norte de Israel. Com o Líbano, né? Com o Líbano. Talvez ações de terror
Ok. financiados pelo Irã. Estou olhando para a história. Perfeito. Para pensar agora. E na história recente, algumas ações pontuais dentro do território israelense com drones e mísseis. Irã não tem capacidade, além disso, para agir contra Israel. Bom, a gente falou aí de governos, de organizações que são tidas como terroristas por alguns governos, a exemplo do Hamas, mas no meio dessa guerra, Danilo, a gente não pode esquecer das pessoas. Gente comum, como eu, como Danilo, como você, tem idosos, adultos, crianças, jovens, que estão vivendo, quem ainda não conseguiu sair da faixa de Gaza, neste cenário. Aqui eu consegui mapas, conforme análises de satélites, desde o primeiro momento da presença das tropas israelenses na faixa de Gaza, em outubro, até a última fotografia, que é do final de fevereiro. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de que houve mais destruição e mais avanço das tropas, afinal, nós já não temos aqui os dados de março e de abril. Quanto mais nesses mapas as zonas estão avermelhadas, é porque maior houve impacto e maior destruição. Danilo, este dado também me preocupa, de acordo com o Banco Mundial, as Nações Unidas e a União Europeia. Foi ali um cálculo matemático em que, por baixo, se calcula, se a guerra terminar hoje, serão necessários mais de 18 bilhões de dólares para a reconstrução. Principalmente aqui eles falam de alojamentos, mas a gente pode falar de vivendas, de casas, apartamentos, qualquer tipo de estrutura para a ocupação da população. Quem é que vai pagar essa conta, Danilo? Como é que vai acontecer essa reconstrução, se é que ela vai acontecer? De forma objetiva. Temos 3 questões a serem levantadas aqui. A primeira delas, quem paga caro sempre é a parte mais fraca nessa relação, que são os civis. Perfeito. A carestia, a crise humanitária, que é categórica, que é evidente, né? E nós estamos testemunhando isso. Caso amanhã a guerra cesse, e haja uma manutenção da autoridade palestina, de uma certa autonomia nessa região, pela história. Quem financiará isso é a comunidade internacional. Provavelmente encabeçada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Estamos falando de um plano Marshall? Sempre é assim, Marcelo. Sei. Há um conflito na região, os americanos encampam um processo de reconstrução. Mesmo parcial. Mas os americanos entram. Inclusive, é uma forma de legitimar a autoridade palestina, a autonomia palestina. A minha grande preocupação é o último item. Será que realmente há um compromisso de restauro dessa autonomia? Lembre-se, Netanyahu disse que ele está corrigindo um grande erro, que é o Acordo de Oslo. Esse é o ponto. Só deixa eu fazer um parênteses rápido. A gente citou aqui o Plano Marshall, que é um combinado liderado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial de reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, e que também ajuda a gente a explicar a hegemonia americana depois da Segunda Guerra Mundial. Inexoravelmente. Em linhas muito gerais. Essa imagem, para mim, é muito impactante. Danilo e quem nos assiste, quem nos ouve. As pessoas foram liberadas para voltar a Khan Yunis, que é uma parte central da faixa de Gaza, uma cidade de menor tamanho populacional. Isso aqui é o que sobrou de Khan Yunis, né? Destroços, escombros. Que qualidade de vida, se é que eu posso usar essa expressão de colchão social que as pessoas vão ter aqui. Não tem, né? A gente começa a falar de uma tragédia dentro da tragédia. Dentro da tragédia. Há já especialistas que falam que Khan Yunis é um território que vai ser considerado inabitável. Terra arrasada. Terra arrasada. Insalubre. Então não há condições... Olha o que eu ouvi de especialistas, colegas nossos, que nem animais são capazes de sobreviver nessa região. Perfeito. Quanto mais seres humanos. Bom, e esse gráfico aqui, eu acho que ele fala por si só, conforme a linha vai aumentando, é um número de pessoas que não é que passam algum tipo de restrição, mas sim uma situação famélica. Eu estou falando de miséria, de fome e sem acesso a nenhum tipo de abastecimento. No caso de Rafah, que é uma estrutura importante, porque o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, diz que ainda tem planos de uma operação militar a uma enorme população concentrada, mais de 1 milhão de pessoas em Rafah. Hoje nós estamos falando de 600 mil pessoas em Rafah com fome. Em Khan Yunis, como a gente falava agora, são 300 mil famélicos. E o que sobrou
no norte de Gaza, na cidade de Gaza, que foi a maior cidade da faixa de Gaza, 210 mil famintos. E aí eu emendo com uma frase dita essa semana pelo presidente Joe Biden, que é um aliado de primeira ordem, Estados Unidos e Israel, historicamente. Joe Biden vindo a público reclamar que Israel não está deixando entrar um fluxo contínuo de abastecimento, ajuda humanitária para estas pessoas que estão nessa enorme quantidade de fome, de miséria. Fala, Israel não está deixando entrar a Gaza a ajuda humanitária necessária para atender a população civil no território palestino. E do outro lado do Atlântico, vamos para a Europa Ocidental, na Espanha, o Pedro Sánchez, aqui a gente traduz como presidente do governo espanhol, diz o seguinte: a Espanha vai entrar na lista e deve se tornar até o final deste primeiro semestre um país de número 140 a reconhecer o Estado palestino. Danilo, no cenário internacional, o Benjamin Netanyahu, aqui, só com essas duas falas, está perdendo muita aderência, né? Está perdendo aderência dentro da comunidade internacional. E volto a insistir, Marcelo, de boas intenções o inferno está cheio. Nós temos aqui já um histórico de países, né, que ao longo, desde a década, final da década de 90 até agora, reconhecem a legitimidade do Estado palestino, mas isso não foi fator suficiente para a emancipação. Exatamente. E o nosso aqui, presidente dos Estados Unidos, John Biden, tem uma retórica humanitária, tem uma retórica de apoio, mas dentro de uma perspectiva estratégica, a prioridade é Israel. Perfeito. Danilo Porfírio, bom, a gente fez um repasso aqui, muita coisa para falar de uma guerra que não tem data para acabar. Tenho certeza que eu vou receber o Danilo aqui ainda muitas vezes. Obrigado pela sua paciência. Eu agradeço. Bom, eu vou continuar o programa, Danilo, e vou te dar o privilégio de terminar de assistir pelo menos a próxima reportagem aqui com a gente no estúdio. Certo.